Bom, pessoal, vamos lá. Começar alguns vídeos aqui sobre Python, né? Tentar ajudar a galera aí que está começando a estudar. Não vou falar muito sobre a parte básica, tá? Aquela parte mais conceitual, já vamos direto para uma prática aí. Aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre a estrutura do Python, paradigma de linguagem, né? Onde ele se aplica, né? Ou qualquer outro dado sobre a história do Python, coisa do gênero. Eu tenho um doc, aqueles que precisarem podem me pedir por e-mail. E aí vocês dão uma lida, porque é mais um material teórico mesmo, tá? Acho que não faz sentido ter a videoaula para aquele tipo de conteúdo. Bom, já vou pedindo desculpa que eu tô um pouco ruim aí da gripe. Mas assim, em base instalei o Python. Tá? Nesse documento também tem um manual para aqueles que precisarem instalar. Mas basicamente instalei o Python versão 3.x. Não importa muito se é a versão 3, 4, 5, 6, 3.3, né? 3.4, 3.5, 3.6. Isso porque o que a gente vai estar utilizando é bem compatível aí com qualquer uma dessas versões, tá? Então eu instalei o Python e instalei a Idle, né? A nossa famosa IDE, o PyCharm. Ele tem uma versão community, né? Que serve que é gratuita e dá para trabalhar bem legal aí. Não sou defensor de nenhuma bandeira, né? De IDE. Você pode utilizar Gianni, você pode utilizar Sublime, qualquer outra plataforma, tá ok? Bom, para começar aqui do meu lado esquerdo eu tenho vários projetos, né, que eu já desenvolvi. Esses caras vão ficar aqui em standby, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte: iniciar um novo projeto para passar alguns princípios básicos. Então, botão direito, né, em cima do seu projeto que você criou quando você rodou o PyCharm, ele pediu para criar um novo projeto. Provavelmente você direcionou um diretório e deu um nome, tá? No meu caso, o meu está aqui na unidade C, na pasta tal, que eu defini. Nesse projeto eu vou estar criando um diretório para estar montando meus arquivos .py, né? Que são os arquivos aí para a gente poder executar os nossos códigos, tá? Então cliquei com o botão direito, New Directory, né? Para estar criando aí um diretório e vou colocar o nome dele de vídeo aula, tá? Ok, apareceu aqui embaixo o vídeo aula. Deixo ele selecionado, botão direito, New Python File, né, para estar criando aí o nosso arquivo .py. Então, vou colocar aqui primeira aula, super criativo, né? E aí a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a seguinte: dentro do Python existem diversos tipos de dados, como qualquer outra linguagem. A gente vai começar falando das estruturas básicas, né, de dados voláteis, né? Então, obviamente, a primeira é em relação às variáveis. Então, o que é uma variável? Uma variável é basicamente um local onde você armazena um único dado e esse dado tem um tipo definido. Tá? Então, algumas coisas cercam as variáveis, tá? Ou esse conceito, né, de variável. Então, uma delas, eu estou colocando esse hashtag lasanha, quadrado, C Sharp ou Sharp, né? Sustenido, jogo da velha, sei lá como vocês quiserem chamar esse camarada aí, para adicionar como comentário, beleza? Essas linhas não vão ser executadas. Então, falando de variável, algumas coisas acercam as variáveis. Então, uma delas é em relação ao tipo, tá? Então, o que seria o tipo da variável, ou o tipo do dado da variável para ficar melhor, né? A variável, como ela é um espaço em memória, ela termina armazenando um dado. Lembrando que dado é diferente de informação, tá? Você precisa de um conjunto de dados para obter uma informação. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, 5 é um dado. Agora, se eu falar assim, 5 anos de idade, aí eu completei esse dado com outros dados, e aí você consegue começar a entender o que representava aquele 5. Então, um dado por si só não explica muita coisa, tá? Por exemplo, eu posso falar, João. Você pode entender que é o nome de uma pessoa, pode entender que é o nome de uma rua, o nome de um bairro, enfim. Qualquer coisa, você precisaria de mais dados para completar essa informação, tá? E essa informação esse dado que você armazena dentro da variável, tem um determinado, deve ser classificado conforme o seu tipo. Então, basicamente, são dois grandes grupos,
né, os dados numéricos, né, os tipos de dados numéricos, que por sua vez também se dividem em dois grandes grupos, né, que são os dados numéricos reais e os dados numéricos inteiros, tá? Inteiros. Então, dados numéricos, o que são os dados numéricos? São dados que podemos utilizar em operações matemáticas, tá? Vou definir aqui. Utilizar em operações matemáticas. Então, por exemplo, não deve ser considerado somente números, né? Existe algo que é o lado conceitual da coisa, que é quando nós falamos exatamente sobre o que pregam os conceitos, e algo sobre o mercado de trabalho, que aí às vezes as coisas mudam um pouco de figura, tá? Falando a título de conceito, então numérico não pode ser considerado simplesmente aquilo que são só números. Tudo que você utilizar ou que você puder utilizar para operações matemáticas, esse sim você considera um dado numérico. Então, por exemplo, o CEP. CEP é um dado que só é formado por números, mas você não vai definir ele como um dado numérico. Por quê? Porque você não vai realizar operações matemáticas com o CEP, você não vai somar os CEPs, você não vai tirar uma média dos CEPs, o número do telefone, você não vai realizar operações matemáticas com ele, você não vai obter desconto em cima do seu número de telefone. Então, não seriam considerados, dentro dos conceitos, né, um dado numérico. Tá? Todo dado numérico, como eu falei, é aquilo que você pode utilizar em alguma operação matemática. Então, por exemplo, um dado real. Um dado real poderia ser considerado como o valor de um produto. Então, o produto ele pode custar, por exemplo, tá? Por exemplo, R$ 5,48. Então eu tenho uma casa decimal, aqui eu estou representando um padrão americano, tá? Um ponto separando casa decimal. Então eu posso ter um valor inteiro, que representa os meus R$ 5,48. Então aqui representa a casa decimal. Então eu posso ter também um produto de R$10,0, né? Ou seja, de R$10. Tá? Então esses são valores reais, que eu posso ter um número sendo utilizado dentro, representando aí a parte fracionária, né, de um determinado valor. Já os inteiros, poderia ser, né, um exemplo, a quantidade do produto. Então, por exemplo, eu não vou comprar 2 televisões, né, e meio, tá? Eu não vou comprar 2 computadores e meio. Eu vou comprar 2 ou 3 computadores. Quantidade de pessoas, né? Eu não vou falar uma sala é formada por 50,3 pessoas. Não. Ela vai ter 51 ou 50 pessoas. Então, o dado inteiro é aquele que você despreza aquilo que vem depois da vírgula, né? Considerando o nosso sistema numérico brasileiro, né? No padrão americano seria o que vem depois do ponto. Então, no caso, eu descartaria. No lugar de 5,48, por exemplo, seria 5. No lugar de 10,0 seria 10. Né? Somente a parte inteira. Claro que quando eu falo de quantidade de produto, vai depender muito do produto. Né? Depende muito do contexto. Aproveitando todo esse momento aí de combustíveis, né? Então, se por exemplo, se eu estiver falando de litros de gasolina, quando eu vou abastecer um carro, é possível sim ter lá no meu carro 10,7 litros de gasolina, que seria a quantidade do produto, né? Então, obviamente, depende aí do tipo do produto. Vamos colocar aqui, então, para ser um pouco mais específicos, quantidade de televisões, por exemplo, supondo que eu vou comprar televisão. Tá? Então, aí eu não tenho a necessidade de casas decimais, são exemplos aí de dados numéricos. Então, como que eu crio esse tipo no Python? Então, o Python é uma linguagem muito flexível e não exige que você declare o tipo da variável. Então, por exemplo, eu posso chamar uma variável aqui de valor. Então, repare que agora eu não estou usando mais o hashtag, tá? Então, agora eu estou falando de comando mesmo. E falar assim, ó, valor, você vai ser igual a 10,8, tá? Ou seja, eu estou criando uma variável do tipo numérico real, tá? Como poderia falar assim, quantidade. Vou abreviar para ficar um pouco mais simples.
Quantidade de televisões, eu estou falando em 5 televisões, então estou representando um dado inteiro, tá? E aqui eu estaria criando uma variável, tá? Com um tipo de dado inteiro e aqui uma variável com um tipo de dado real, tá? Números decimais. Como que eu posso comprovar isso? O Python tem algumas funções que representam aí ações comuns, né? Então, por exemplo, eu criei uma variável e coloquei o valor 10.8, mas o que acontece ou como que eu posso exibir o valor, o conteúdo dessa variável? Então, por exemplo, a gente tem uma função chamada print. Essa função ela permite exibir dados na tela do seu usuário final ou até mesmo do programador que estiver desenvolvendo aí, tá? E eu coloco dentro desse parênteses tudo aquilo que eu quero exibir, tá? E tudo que vier seguido de parênteses já começa a se acostumar com alguns conceitos. É chamado de função. Então, no caso, print é uma função do Python que serve para exibir um determinado dado ou um conjunto de dados, ou seja, uma informação. Ok? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui simplesmente, né, a variável print valor. Na hora que eu for executar, e aí uma dica para vocês executarem, a primeira vez que vocês forem executar, sempre selecionam o arquivo aqui do lado esquerdo, botão direito, Run e o nome do arquivo que você criou, tá? Então apareceu aqui, ó, 10, né? É resultado desse print. Nossa, Humberto, e a quantidade? Não apareceu porque a gente não deu print nela. Então se eu colocar aqui print, quantidade, né, e executar novamente, depois que você executou a primeira vez, você pode começar a executar aqui, tá? Mas se você quiser continuar executando por ali também não tem problema nenhum. Então agora apareceu, né, valor e quantidade. Mas poxa, Humberto, apareceu um dado largado, ele passa a não ter informação ou não passa a ter valor para o usuário final. Realmente, você está correto. Então o que nós podemos fazer aqui no nosso print? Dar uma melhorada nessa mensagem. Vou colocar assim, o valor da televisão é. Então isso que eu coloquei entre aspas aqui é o outro tipo de dado que eu falei. É o alfanumérico, né? Esse tipo de dado é aquele dado que você não vai usar para cálculo matemático. Então, normalmente, né, outras linguagens terminam utilizando muito o nome de string, né? Outras terminam chamando de text, enfim. É o seu tipo de dado alfanumérico, aquele que você não vai utilizar em nenhuma operação matemática, ou você não pretende utilizar, tá? Então, o valor da televisão é, e aí vai aparecer o valor, né? Se eu colocar para executar de novo, né? Então, aparece lá, o valor da televisão é 10.8. Então começa aquele dado que você tinha dentro da variável começa a ficar com a cara de informação. E aí se eu falar assim, a quantidade desejada é, e aí coloco a vírgula aqui, a hora que eu for executar. Então eu tenho lá o valor de cada televisão e a quantidade desejada. Humberto, e se eu quiser um subprodutos, produtos, né? Em relação ao valor e em relação à quantidade. Você pode criar uma outra variável, até poderia fazer o cálculo direto em um outro print, mas vamos criar uma outra variável, subtotal, ou pode ser até total. A variável total não vai ter um valor específico, vai depender do valor e da quantidade do produto. Então eu vou colocar valor vezes a quantidade. Estão vendo que o conteúdo da variável eu estou utilizando em uma operação matemática. É mais uma prova de que esse dado tem que ser tipo numérico, tá? Então valor vezes quantidade. Se eu rodar aqui, continua aparecendo o valor e a quantidade, e aí vocês podem falar, mas ué, não apareceu o total. Então não apareceu o total por quê? Porque eu não mandei mostrar o total. Então toda vez que vocês quiserem exibir um dado, vai ter que recorrer à função print. Então o total é, e aí o nome da minha variável, vírgula, né? O nome da variável. Coloquei a variável aqui dentro a vírgula dentro das aspas, por isso que terminou não funcionando naquela hora. E aí sim, agora eu vou executar agora. Então a televisão 10.8, desejado 5, o total da variável é R$54, tá? Então, basicamente isso aí que seriam dados numéricos, reais e inteiros, tá? Já
Se eu quiser criar uma variável string, então, por exemplo, marca, vou criar uma variável marca. O que vai representar a variável marca? Um conjunto de caracteres, algo que eu não vou utilizar em operação matemática. Então, vou definir uma marca, né, de televisão XPTO. O total é Paraná e vou continuar a mensagem aqui. Da marca, espaço, e aí vou colocar a minha variável. Então percebam que a nossa saída aqui, a nossa informação, ela ficou, né, bem mais trabalhada. Então eu tenho uma string minha aqui, o total é, aí vai mostrar o valor da marca, e aí vai mostrar o que tiver dentro da variável. Então se eu colocar para executar, o total é 54 da marca XPTO. Tá? Então à medida que eu mudar o valor das variáveis, e daí o nome, né, variáveis, ele vai mudar a saída também. Tá? Então outro tipo de dado, né, que a gente utiliza é aqueles que são os dados que não utilizaremos em operações matemáticas. Ok? Então aí como exemplo, né? Como exemplo, a marca, né, de acordo com o que nós fizemos lá. Agora muito cuidado com isso, porque essa é a parte conceitual. E falando-se de parte conceitual, é complicado, porque o mercado às vezes impõe outras coisas, tá? Não é simplesmente o dado ser utilizado para operação matemática. Então, por exemplo, o CEP. Como eu falei para vocês, vocês não vão realizar a operação matemática, então ele termina sendo classificado pelo conceito como um dado alfanumérico. Entretanto, o CEP ele é formado somente por algarismos, somente por números. Isso permite que nós pudéssemos definir o CEP como um dado numérico. Poderia em quais situações? Onde o CEP realmente fosse um dado muito importante, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Né? Então você imagina assim, o CEP dentro do site dos Correios. É um dado muito importante para a pesquisa. Agora imagine quantos CEPs existem no Brasil. Né? Então esse dado começa a ser um dado muito sensível e que pode criar um gargalo dentro do processamento das informações, né, para o usuário, trazendo lentidão. Então todo mundo sabe que um dado numérico ele é muito mais rápido do que um dado do tipo alfanumérico. Isso por quê? Porque quando ele for fazer uma pesquisa em cima desse dado aqui, dessa parte do meu dado, quando ele considera um dado numérico, ele tem poucas possibilidades, né, de comparação. Então ele vai comparar entre elementos de 0 a 9, ponto, vírgula, e o sinal de menos, né, que seriam aí as operações, os algarismos que podem identificar um número, que pode fazer parte de um número. Quando ele vai comparar o primeiro elemento de uma string, ele tem muito mais possibilidades. De 0 a 9, ponto, vírgula, menos, mais, A, Z maiúsculo, A, Z minúsculo. Então a quantidade de caracteres, a quantidade de comparações termina sendo muito grande e exponencial à medida que ele vai evoluindo em cada elemento que compõe a string. Então por isso a string, né, o dado alfanumérico, ele termina sendo um pouco mais lento. Né? O processamento dele é mais lento do que quando comparamos com um dado numérico, seja ele real ou inteiro. Então isso aqui significa que, no caso, voltando ao caso dos Correios, o CEP, pelo conceito, ele seria alfanumérico. Mas pela prática, pela necessidade de ter um grande desempenho, a gente termina definindo como numérico. Tá? No caso, por exemplo, dos Correios. Por isso, acredito que vocês já viram aí em diversos momentos lugares dentro de sites que falam assim, digite somente números. Por quê? Porque o dado está como numérico e ele quer ser trabalhado como numérico porque a velocidade é uma questão, é um diferencial dentro daquele projeto. Tá? A gente para aqui por enquanto. Na próxima aula a gente vai manipular um pouquinho e pedir para os usuários passarem esses dados aqui. Ok? Um abraço aí, espero que tenham gostado e até mais.